Seja bem-vindo a mais um episódio da websérie de Finanças Bíblicas do Cristão Rico. Nos episódios anteriores, já entendemos os princípios bíblicos de redenção e o que isso tem a ver com nossa vida financeira. Então, se você crê na Bíblia, eu preciso continuar te dando essa notícia. Seu dinheiro não é seu. Nesses 3 primeiros episódios, estamos alinhando sua mentalidade para que você conheça os princípios básicos para já começar a aplicar em sua vida. A Bíblia ensina que existem 2 partes de responsabilidades diferentes quando se trata de dinheiro. Uma parte é a responsabilidade de Deus e a outra parte é a nossa própria responsabilidade. Quando vejo alguém com problemas financeiros, logo penso, qual será que foi a parte que essa pessoa deixou de cumprir? Começa a conversar com essa pessoa e logo ela diz: doutor, eu não sei por que Deus está permitindo eu passar por tantos problemas financeiros. Dívida, descontrole. E nessa fase eu já percebo que o principal problema é que essa pessoa não entende a base bíblica para lidar com suas finanças. E é exatamente disso que estamos falando aqui nessa websérie especial. O papel de Deus, Ele com certeza já fez em sua vida. Ele não falha. O que faltou para essa pessoa foi o entendimento para fazer a sua parte. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é o único dono de tudo. Salmos 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ageu 2:8 diz o seguinte: minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E assim eu poderia citar vários outros versículos que reforçam que tudo é de Deus. Se queremos ser seguidores de Cristo, devemos reconhecer que Deus é o dono de tudo o que temos. Se você não conseguir renunciar a tudo que você tem, provavelmente você não está seguindo a Jesus. Veja Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja aqui que é uma premissa para seguir a Cristo, renunciar a tudo e reconhecer que Deus é o verdadeiro dono de tudo. Você pode estar pensando, pronto, agora ela vem aqui me falar que tudo que tenho é da igreja. Não é nada disso. Eu já vou te explicar melhor. A verdade é que Deus nos testa algumas vezes, nos perguntando se realmente estamos dispostos a renunciar todas as nossas posses, inclusive as que mais gostamos. Foi assim que o jovem rico que decidiu se apegar às riquezas. Outro exemplo de teste na Bíblia é do momento que o Senhor disse a Abraão, em Gênesis 22:2, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, oferece-o ali em holocausto. Quando Abraão renunciou ao bem mais precioso que possuía, o seu filho, Deus providenciou um cordeiro para a oferta e poupou seu filho Isaque. Porque na verdade era o coração de Abraão que estava sendo testado naquele momento. Então, pode se preparar. Em algum momento da sua caminhada cristã, o seu coração também poderá ser testado. E é também nestes momentos que você deve entender que se tudo o que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. O dicionário Aurélio define mordomo como sendo o serviçal encarregado da administração de uma casa. É alguém que cuida do que não é seu. Jesus usou o conceito de mordomia, aplicando a nós em Lucas 12:42-46. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em um dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os infiéis. Embora nessa parábola Jesus estivesse se referindo principalmente a coisas espirituais, ele não deixou de incluir o aspecto natural e financeiro, uma vez que os nossos bens também são dele.
Prestaremos contas do que fizermos com o que Ele nos deu. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens são do Senhor. E devemos administrar tudo isso como algo que Ele nos confiou. Uma parte do nosso dinheiro volta a Deus na forma de contribuições, mas o restante não deixa de pertencer a Ele e deve ser usado de maneira correta, bem administrado. Este é um princípio que deve ser entendido e vivido antes mesmo da contribuição, que é um só pequeno aspecto da mordomia. Então, eu sempre digo que você não deve ser apenas fiel nos 10%, ou seja lá quanto você doe a Deus. Você deve ser fiel nos 100%, porque segundo a Bíblia, tudo é de Deus. Ao lermos a parábola dos talentos, em Mateus 25, encontramos este conceito de mordomia, que se aplica a todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. Honrar ao Senhor com os nossos bens inclui a boa mordomia. Deus nos confia o que é dele e ainda nos dá a liberdade de usufruirmos o que nos foi confiado. Lucas 19:13 diz o seguinte: chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. No entanto, o fato de Ele nos deixar a escolha, a decisão do que faremos com o que Ele nos concede, não significa que não haja uma forma correta de administrarmos o que é dele. O ensino de Jesus reflete princípios claros. Em Lucas 16:10, Ele mostrou que Ele esperava a fidelidade da parte dos seus mordomos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, observe que Jesus não se refere apenas à honestidade, mas também à fidelidade. Isso significa que o bom mordomo não é só o que não rouba ou lesa o seu senhor, mas também o que se mantém no propósito que lhe foi confiado. É mais do que lealdade e confiança, é dedicação ao que foi combinado. Deus espera mais de nós do que simplesmente boa vontade e sinceridade. Ele espera que sigamos as instruções que Ele nos deu e o propósito revelado em Sua palavra. Veja 1 Coríntios 4:2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. A única forma de sermos fiéis ao Senhor como mordomos é entendendo o que Ele espera de nós. Isso está registrado em Sua palavra. A mordomia não envolve somente a administração correta dos nossos bens, mas também dos dons e talentos que o Senhor confiou a cada um de nós. Veja 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. De novo aqui, não fala apenas de dinheiro, mas de qualquer dom e talento para servir os propósitos de Deus. Mas nossa relação com o nosso dinheiro é um excelente termômetro da atitude do nosso coração, como revela a mordomia de forma geral. Cristo também nos ensinou que a mordomia é um cuidado temporário do que pertence a uma outra pessoa, e que o verdadeiro dono exigirá uma prestação de contas da administração depois. Veja Lucas 16:1-2. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Temos exemplos bíblicos de uma boa mordomia sendo louvada e também de uma má mordomia sendo punida na Bíblia. Ninguém pode fugir da prestação de contas. Vemos isso nos exemplos que Jesus deu na parábola das 10 minas e na parábola dos talentos, como está em Lucas 19:15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veja também Mateus 25:19. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esta é uma ênfase encontrada em toda a Bíblia. Na carta aos Hebreus, fica evidente que a prestação de contas é para todos, e nada passará despercebido aos olhos de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele
a quem temos de prestar contas. Deus dá segundo a capacidade de cada um. Alguns ficam com medo da prestação de contas, como se não fossem capazes de lidar com o que Deus lhe confiou. Mas há um princípio inquestionável na mordomia instituído por Deus. Ele, em sua sabedoria e justiça, nunca pedirá a ninguém para fazer alguma coisa que não consiga fazer. Ele nunca trata conosco da mesma maneira com que ele trata com outros, como que lhe dando por atacado. Deus conhece as nossas limitações e também a nossa capacidade individual. Ele sabe que não somos iguais uns dos outros e que uma soma dos fatores coloca cada um de nós em posições bem diferentes diante dele. Veja Mateus 25, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então aqui temos a chave para uma verdadeira prosperidade. Devemos saber as leis do jogo do dinheiro que Deus definiu em sua palavra. E conforme a sua capacidade de agir de acordo com essas leis, Ele te entregará mais recursos. Quer receber mais de Deus? Então, capacite-se. Invista em sua inteligência financeira. Se você quer aprender na prática como aplicar princípios de inteligência financeira em sua vida, aqui no Cristão Rico temos o programa completo Eu Controlo Minhas Finanças, com fundamentos bíblicos. É um curso super prático, onde eu ensino os alunos a ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e realizar os sonhos de Deus em suas vidas, mesmo que ainda estejam com muitas dívidas. Temos muitos casos de alunos que entraram no programa super endividados e hoje se tornaram investidores e estão começando a viver a vida de prosperidade que Deus planejou para eles. E o princípio de tudo isso é muito simples. Esses alunos estão se capacitando e Deus tem entregado mais em suas mãos, conforme a capacidade de cada um. Se você se interessa pelo programa completo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você ainda não leu o nosso e-book best-seller de finanças para cristãos, mas existem vários princípios bíblicos importantes para você já começar a aplicar em sua vida. Acesse cristãorico.com/ebook. E é de algum desses vários princípios bíblicos que vamos falar nos próximos vídeos desta websérie especial. Não perca o próximo episódio. E para não perder, se inscreve em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Se você curtiu também, clique em curtir. É isso por hoje. Até logo. Tchau, tchau.